Olá, que bom que você está aqui. Esse é mais um estudo do nosso GDC, nessa série falando sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo. Olha que lindo esse versículo. João 1, 3 e 4 diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Quando a gente pensa em toda a criação do mundo, quando Deus começou tudo, né? Porque Deus já existia, mas as coisas foram criadas. E no desenrolar da história a gente vê o papel fundamental do Espírito Santo em tudo que foi feito, em tudo que está sendo feito hoje. Ele precisa e sempre está presente. E é por isso que a gente precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo também, um relacionamento pessoal com ele. Na Bíblia a gente vê expressões, símbolos de quem é o Espírito Santo, para que a gente possa entender um pouco mais dele. E é tão lindo como a gente vê que essas figuras, elas sempre também mostram tanto movimento, um agir, o Espírito Santo se movendo sobre nós. Então, nós temos aí a figura do Espírito Santo como uma pomba, nós temos ele como óleo, né, para ungir, nós temos o Espírito Santo como água, como vento, o Espírito Santo como fogo, e em tudo isso a gente vê que o Espírito Santo ele sempre está realizando algo na nossa vida. Então, viva a partir do poder do Espírito Santo, porque ele vai te capacitar o tempo todo. É muito lindo a gente poder viver com o Espírito Santo, ter a habitação dele na nossa vida e então poder experimentar da obra dele em tudo que nós vamos fazer. E nós vamos continuar essa série, então, aprendendo um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele esteve presente, então, como a gente falava, desde o início, desde a formação. E no Antigo Testamento, a presença do Espírito Santo ela era específica em alguns momentos, né? Então, nós temos, por exemplo, o Espírito Santo inspirando os profetas. Em Miqueias, capítulo 3, verso 8, diz assim: mas quanto a mim, o profeta falando, graças ao poder do Espírito Santo, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, a primeira verdade que a gente vê aqui é que o Espírito Santo já estava lá no Antigo Testamento, há muitos e muitos anos atrás, inspirando os profetas. Era por meio dele, do Espírito Santo, que coisas eram ditas, que a vontade de Deus era revelada, que as pessoas recebiam uma direção para as suas vidas. O Espírito Santo ele também inspirou as Escrituras no Antigo Testamento. Em 2 Pedro 1, 21 diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? A Bíblia com tantos livros, tantas pessoas que escreveram, que viveram as histórias, tudo isso foi alinhavado e inspirado pelo Espírito Santo. Nada foi da ideia de alguém, eu gostei disso, eu estou pensando. Não, o Espírito Santo estava lá com cada pessoa, sempre trazendo do coração do Pai, sempre dizendo aquilo que deveria ser escrito, né? O Espírito Santo ele usou a mão de homens para escrever e inspirar então essas escrituras. E o Espírito Santo instruiu o povo de Deus. Em Neemias 9:20 tem um versículo que diz: deste o teu bom Espírito para instruí-los. Quantas vezes na história do povo de Israel e ao longo de cada livro da Bíblia a gente vai vendo que o Espírito Santo ele vinha e dava uma direção para o povo. Ele trazia uma palavra de alinhamento, ele dizia para onde o povo deveria seguir, através de profetas, de juízes e assim por diante. Então, o Espírito Santo ele fez tudo isso e ele continua fazendo. O Espírito Santo inspirou profetas, ele ainda inspira hoje. O Espírito Santo ele conduziu o povo, ele deu direção e ainda assim ele faz hoje também. Então, o Espírito Santo, ele está hoje presente na nossa vida, só que com nenhum limitador mais, porque no Antigo Testamento, antes da vinda do Espírito Santo sobre os crentes, o Espírito Santo, ele tinha então manifestações
bem únicas, né? Às vezes ele vinha sobre a vida de uma pessoa, de um profeta, um homem de Deus, e a partir dali as coisas aconteciam. Mas hoje, por conta da obra redentora, o Espírito Santo ele está disponível a cada um de nós. E quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Então, não há limites. Nós temos o Espírito Santo nos dando direção, nos inspirando, usando a nossa vida. Imagina quanto a gente pode viver junto com Ele e experimentar das obras dele. Então, qual é essa obra do Espírito Santo na salvação e na edificação dos crentes? Primeiro, o Espírito Santo desperta você do pecado. Em João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você já parou para pensar que eu e você não teríamos nos arrependido, não teríamos consciência do pecado por conta própria? Essa é a ação do Espírito Santo. É porque ele vem sobre a vida de uma pessoa que a pessoa entende: puxa, estou longe de Deus, preciso ser aproximado. Então, quando nós pensamos, por exemplo, vou evangelizar uma pessoa, né? Nós temos que ter consciência de que nós falamos do amor de Deus, mas quem convence, quem traz consciência de pecado não é o nosso muito falar, é a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então o Espírito Santo ele despertou você e agora ele quer usar você para despertar outros, mas essa é a obra do Espírito, de nos despertar do pecado, para nos levar a viver uma vida de santidade. O Espírito Santo ilumina você para entender a palavra de Deus. Em Colossenses 3,10 diz: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Não é tão incrível a ideia de que a Bíblia é o único livro que vem com o autor junto, né? Nós lemos a Bíblia e nós temos a presença daquele que a escreveu junto de nós. O Espírito Santo, ele está acessível. E é ele quem ilumina os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para a gente entender. Você já viu uma pessoa falando assim: eu li um monte de coisa da Bíblia e não entendi nada? Porque quem traz entendimento para o nosso coração é o Espírito Santo. Nós precisamos do autor para nos dizer o que fazer a partir daquilo ali. Muitas vezes a gente pode ler a Bíblia com um olhar apenas histórico, apenas querendo conhecer a história, mas o Espírito Santo é quem vai nos ajudar a ler a palavra de Deus, entendendo que ela é viva na nossa vida hoje e que ela produz mudanças e transformações. Então o Espírito Santo vai iluminar os olhos do nosso coração. Em terceiro lugar, o Espírito Santo traz convicção espiritual para você. Em João 16, 8-11, tem um texto muito conhecido que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus aqui estava falando, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer sobre essas coisas. Quais coisas? Pecado, justiça e juízo. Então, nós podemos crer que a obra dele sobre o mundo, sobre as pessoas, para trazer essa consciência, esse arrependimento na vida das pessoas. Quando nós pensamos em juízo, nós não precisamos temer, porque nós já temos garantia de para onde nós vamos, não é? O juízo de Deus é real, mas nós vamos para junto do Pai. E essa é a alegria de pertencer a Ele e de ter o Espírito Santo agindo na nossa vida. E em quarto lugar, o Espírito Santo traz o poder de Deus para lhe capacitar. Então, em 2 Timóteo 1,7, diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o Espírito Santo vai te capacitar para falar com pessoas, para amar as pessoas e para ter esse espírito de equilíbrio. O poder para vencer o mundo, a carne e também para resistir a Satanás. Como é lindo a gente pensar na obra do Espírito Santo, na ação dele na nossa vida. Então, eu queria te convidar,
durante essa semana, refletir sobre isso. Espírito Santo, fica junto de mim, como nós aprendemos, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. E trabalhe em mim, e trabalhe através de mim, para que outros recebam do teu amor. O Espírito Santo, ele está sempre agindo, talvez como uma pomba, né? Com um toque bem suave. Talvez ele vai trazer cura sobre a sua vida hoje. Você precisa de cura? Ele vem como esse azeite, como essa unção numa ferida que traz cura. O Espírito Santo pode hoje se manifestar na sua vida, no seu coração, como fogo. Porque, quem sabe, seu coração está um pouco gelado, está um pouco afastado, e ele vem e coloca fogo do Espírito para aquecer o seu coração, e assim ele vai trabalhando em nós. Você reconhece o agir do Espírito Santo hoje na sua vida? Então busque desse relacionamento e viva isso com intensidade nessa semana ou a partir dessa semana. Para refletir, se você entendeu essa mensagem, foi porque o Espírito Santo trouxe esse entendimento para você. Então, o que ele pediu para você fazer que você ainda não fez? Será que tem algo que ele está aí soprando no seu ouvido, dizendo para você fazer, que você pode dar atenção essa semana e dizer, Espírito Santo, eu quero fazer aquilo que o Senhor está me pedindo? Para orarmos, pergunte ao Espírito Santo qual é a área da sua vida que ainda não está conectada com Ele. Existe alguma coisa que ainda não está ajustado com o modo de pensar e de fazer do Espírito Santo? Pergunte a Ele em oração, eu tenho certeza que Ele vai responder. E para aplicação, que tal você se desafiar nessa semana, né? Você pode perguntar ao Espírito Santo, todas as vezes que eu for fazer algo, eu vou perguntar, Espírito Santo, o Senhor gosta disso? Espírito Santo, o que o Senhor acha sobre isso? É aquela famosa pergunta, né, que a gente diz antes de eu sair de casa ou quando eu acordar de manhã. Espírito Santo, o Senhor gostou dessa roupa? Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu coma? Né? Viva saudável aí. Espírito Santo, como é que eu devo falar com aquela pessoa? Isso muda a nossa vida. Isso muda o jeito como a gente enxerga as situações. E com certeza muda a maneira como ele vai tocar na vida das pessoas. Fica uma indicação também de leitura, se você puder e quiser, um livro de Cash Luna chamado Em Honra ao Espírito Santo, com certeza vai acrescentar muito também aí nesse estudo, nesse conhecer e aprofundar mais do Espírito Santo. Então Deus abençoe muito a sua vida. Antes de você partir, fica aqui o nosso endereço, se você quiser se conectar, se você ainda não tem o GDC, venha fazer parte e experimente desse ser família e desse ambiente tão gostoso onde a gente pode experimentar de comunhão e aprendermos juntos. Deus abençoe e uma ótima semana.